Pastor, o nome de Satanás antes da queda era Lúcifer? Na verdade, existe mesmo essa crença de que em algum momento antes da queda, Satanás, o diabo, o grande opositor do povo de Deus, ele se chamava Lúcifer. Essa crença existe por conta de uma tradução de uma palavra hebraica que aparece em Isaías, capítulo 14, versículo 12. Esse texto diz assim: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alva, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Então, aqui nesse texto de Isaías, capítulo 14, versículo 12, nós temos essa expressão estrela da manhã. Né? Essa expressão, quando a Bíblia Sagrada foi traduzida para o latim, né? Quando Jerônimo fez a tradução da Bíblia para o latim, para uma versão que foi conhecida como Vulgata Latina, ele traduziu a palavra hebraica Heilel para a palavra latina Lúcifer. E fez mais, a grande parte dessas Bíblias em latim, da Vulgata, elas trazem Lúcifer com L maiúsculo, como se fosse um nome próprio. Né? A partir de então, popularizou-se a ideia, essa versão reforçou, trouxe a ideia de que esse personagem descrito aqui em Isaías, né, como sendo o próprio Satanás, que ele teria esse nome antes da sua queda, que ele se chamava Lúcifer. E aí depois da queda, então, é que ele passou a se chamar Satanás ou Diabo. Então, assim, respondendo de maneira objetiva e direta à pergunta, eu diria que não. O nome de Satanás antes da queda não era Lúcifer, nunca foi Lúcifer. Na verdade, Lúcifer é uma palavra latina para a tradução de um termo hebraico. Aqui em Isaías 14, 12, é muito claro pela leitura que não está se querendo apresentar um nome próprio, quando chama ele de estrela da manhã, filho da alva. São simplesmente termos para mostrar que antes da queda, esse ser angelical, ele tinha glória, ele tinha certo poder, certo prestígio, mas aqui não se está querendo apresentar o nome próprio dele. Não é uma descrição do nome próprio. Então, é óbvio que ele não pode se chamar Lúcifer. Lúcifer é uma palavra latina, né? Como que ele vai ter um nome latim, com a Bíblia sendo escrita em hebraico, em grego? Então, assim, não. É uma ideia muito popular, mas não é uma ideia amparada pelo texto sagrado. Ah, pastor, mas como era o nome dele então antes da queda? Não sabemos, a Bíblia Sagrada não apresenta nome nenhum dele antes da queda. Aliás, dos milhares e milhares de anjos que nós temos na Bíblia Sagrada, pouquíssimos são chamados pelo seu nome. Nós não temos essas informações dos nomes, né, dos nomes dos anjos. O que a gente tem em relação ao diabo são os nomes que ele tem e são chamados depois da queda. Então você tem diabo, Satanás, Beuzebu, Abaddon, Apolion, mas apenas isso. Antes da queda, nós não temos esses nomes. Tá? O que a gente sabe pela Escritura Sagrada é que ele está, a tarefa dele, muito clara, é tentar fazer com que os servos de Deus, com que os filhos de Deus pequem, com que os filhos de Deus errem. Ele continua vivo no seu trabalho de tentador. Que o Senhor Jesus nos ajude sempre, nos abençoe sempre a ficarmos sempre firmes e de pé diante das astutas ciladas do diabo, de Satanás.